Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Que alegria ter poder você aqui comigo nesses minutinhos que você vai passar aqui. E te agradeço muito por estar aqui me acompanhando, interagindo. Isso faz toda a diferença para o canal, porque, como eu falei, esse canal é um canal evangelístico, é um canal para que vidas sejam alcançadas, que a palavra de Deus possa, chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que vidas possam ser transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com você uma pequena palavra que vem queimando no meu coração há algum tempo. Gente, eu vou falar para vocês, mudança gera várias ministrações, sabe? Várias pregações, se for parar para pensar, a gente tira muita coisa disso, sabe? E tudo que eu falo aqui, gente, é algo que eu tenho vivido, é o que tá passando comigo no dia a dia, né? E primeiro a gente vive, depois a gente conta, não é verdade? E eu quero falar com vocês, na verdade, eu quero te perguntar, como que você tem se comportado diante dos problemas? Qual tem sido o seu posicionamento? Ou melhor, você tem se posicionado? Como que você tem se posicionado? Sabe, eu me mudei pra cá, tô vivendo um sonho, os planos de Deus sobre a minha vida, mas também passo por problemas, dificuldades, situações inesperadas, porque acontece, né, gente? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no nosso dia a dia vão surgir situações inesperadas, vão acontecer problemas que às vezes problemas que você mesmo cometeu, né? Você fez com que esse problema acontecesse, ou problemas inesperados que você fugiu, situações que saem do seu controle, acontece. Mas como que a gente tem se posicionado diante disso? Sabe, eu tenho aprendido muito com isso. Às vezes, Deus, ele nos livra de problemas, de situações, e a gente nem sabe. Às vezes Deus está te livrando de problemas, situações difíceis aí agora e você não está nem sabendo. Mas tem vezes que Deus deixa o problema acontecer na nossa vida para nos ensinar, para nos mostrar algo. Porque muitas das vezes você tá aí curtindo a sua vida, tá nas férias, isso e aquilo, e Deus quer te mostrar algo e você tá tão intertido, distraído, que você não consegue enxergar. Mas aí quando vem um problema, quando vem a situação, você começa a clamar, você começa a interceder, buscar mais a Deus. Você começa a ficar mais sensível ao Senhor. E aí você vê aquilo que Deus tanto está querendo te mostrar. Então, muitas das vezes, Deus deixa a gente passar por problemas, situações difíceis, para nos ensinar algo. Só que Deus, ele permite os problemas nas nossas vidas, mas olha que interessante. Por mais que Deus permita os problemas nas nossas vidas, assim como ele permitiu na vida de Jó, ele passa, enfrenta as situações difíceis com a gente. Deus entra no problema, entra na situação com você. Ele não te deixa passar sozinho. Gente, que Deus é esse? Ele é Pai. Um Pai incomparável. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário. Que permite o problema acontecer na sua vida. Mas ele passa o problema com você. É só Deus mesmo. Então, vamos voltar aqui. Primeiro, Deus, ele te livra de situações, de problemas que você jamais imaginou. Segundo, às vezes Deus te deixa passar por problemas para te ensinar algo, mas ele passa na prova junto com você. E aí, o problema vem, o problema acontece, só que você nem imagina do porquê que isso aconteceu.
Aí você começa a se queixar. Ah, meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Justo comigo, Deus. Eu tô sempre orando, tô sempre ofertando a casa do Senhor, tô dizimando. Por que aconteceu esse problema financeiro? Por que que essa enfermidade veio? Gente, e o que eu tenho aprendido nesses dias eu passei por alguns problemas, ainda passo, né, por algumas questões difíceis, estou passando por questões difíceis. Só que nesse tempo eu aprendi a descansar no Senhor e olhar o problema como uma situação que, olha, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação? E sabe o que eu tenho aprendido muito? A confiar mais em Deus, a descansar. Eu vou falar aqui o meu exemplo, porque Deus trata cada um de um jeito. Talvez você também está passando pela mesma situação do que eu. Mas algo que eu precisava muito tratar em mim é a questão de descansar em Deus. E descansar de verdade. Às vezes eu achava que estava descansando, mas não estava descansando. Às vezes, eu fico querendo saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, como que vai ser. Ah, se eu tomar essa decisão, como é que vai ser lá na frente? Sabe, querem controlar tudo, mas não tem como a gente controlar tudo lá na frente, não tem como a gente saber. Não tem como, não tem uma bola de cristal que você vai lá ver, olha, se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso, isso e isso. Se eu não tomar, pode ser que aconteça isso. Não tem como saber. Então, se Deus tem te chamado para algo, se Deus tem falado com você, decida. Tenha coragem para poder decidir aquilo que Deus já te falou, sabe? Então, assim, situações difíceis vieram para mim para poder me ensinar nisso, ensinar a descansar, me ensinar a descansar. Que independente da situação que a gente esteja passando, Deus está cuidando da gente. É Deus que vê o seu futuro. E outra coisa, gente, Deus é Pai. Deus é Pai, Ele nos ama tanto incondicionalmente. Eu tenho experimentado isso diante das diversidades, das dificuldades, sabe? Deus, Ele. Olha só, tô passando por situações difíceis, mas eu tô vendo Deus comigo. Isso é maravilhoso, gente. E às vezes a gente fica tão acelerado, tão preocupado com o amanhã que a gente não sabe. Um exemplo, às vezes está preocupado demais com o financeiro. Ai, meu Deus. Ai, como é que vai ser amanhã? O que eu vou comprar? Como que eu vou comprar? Como que eu vou pagar a conta? Aí quando chega o amanhã, graças a Deus você tem o que comer. Às vezes você não tem aquele banquete que você imaginou, mas você está comendo, você está bebendo. Aí você conseguiu pagar a sua conta. Então, do que adianta você querer ficar acelerado demais, apressando as coisas demais? Gente, o maior presente que a gente tem nessa vida se chama hoje. O único dia que você tem é hoje, o amanhã não existe. O hoje é um presente que o Senhor te deu. E se hoje for o último dia? Como que você tem escolhido viver o seu último dia aqui nessa terra? Já parou para pensar? Você quer viver o seu dia acelerando as coisas, querendo saber como é que vai ser o amanhã, sendo que o amanhã não existe, você não sabe se nem vai estar lá no amanhã. Como que você tem escolhido viver o seu hoje? Gastando com o dia de amanhã que você nem sabe se vai acontecer. Então eu parei com isso e cada dia mais estou buscando a parar com isso. Não vale a pena ficar querendo saber demais o que vai acontecer lá na frente. É claro que a gente tem que ser responsável, a gente tem que fazer planos, a gente tem que planejar, né, tudo direitinho, se alinhar. Mas a gente não pode ficar obcecado. A gente não pode ficar acelerada a ponto de perder a nossa paz, perder a nossa esperança. Ai, a dificuldade veio, os problemas vieram. Amém, glória a Deus. Vamos parar para pensar, vamos analisar o que Deus quer me ensinar com isso. Porque, gente, eu tenho certeza que nenhum problema, nenhuma situação difícil é para poder te matar, não. É para você sair mais forte. Deus está gerando um testemunho na sua vida. No vídeo anterior, eu contei um testemunho aqui. Se você não ainda assistiu, corre lá para você poder ver. E essa situação toda me gerou o quê? Foi desconfortável? Foi, mas me gerou um testemunho. Pessoas que estavam ao meu lado ficou admirado com aquilo que Deus fez na minha vida, através da minha vida. Então,
Pare para pensar. O seu problema hoje é um testemunho que Deus está gerando para que você possa impactar vidas, para que vidas sejam tocadas, rendidas ao Senhor através de você. Não desperdice esse problema que você está passando, essa situação difícil. Busque no Senhor, busque mais, se ajoelhe, se entregue de verdade. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Aprenda a descansar em meio a situações complicadas. Gente, adorar o Senhor quando a gente está com a vida tranquila é fácil demais. Mas eu quero ver adorar em situações difíceis. Muitas pessoas às vezes podem chegar perto de você: cadê o seu Deus? Você não é crente? Você está sempre na igreja, orando, lendo a Bíblia, e isso aconteceu com você? Infelizmente, tem pessoas que vêm para perto da gente para falar isso. Mas continue firme. Se você não lê a palavra, lê tudo o que está escrito. Comece um plano de ler a Bíblia toda e você vai ver que tantas pessoas ali passaram por dificuldades, mas continuou crendo, continuou buscando. E Deus honrou a fé de cada um deles. Deus tem um propósito. Então, como eu falei no início do vídeo, gente, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus todos os dias para os problemas que Ele tem nos livrado. Mas também vamos agradecer a Deus pelo problema, situações difíceis que Ele coloca na nossa vida. Porque esses problemas é para nos ensinar, é para nos fortalecer. Olha, Deus nos ama tanto, 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 que quando a situação difícil vem, Ele já vê lá na frente a gente saindo da situação. Ele já tem a solução, Ele já tem tudo lá na frente, tudo esquematizado, sabe? Deus, ele quer olhar o nosso coração. Ele quer ver como que é o nosso comportamento em situações difíceis. Como que a gente se comporta, como a gente se posiciona. Você tem declarado palavras sem parar diante das situações? Olha, eu tô passando por situações difíceis, mas eu creio que no Deus do impossível, porque Deus é vitorioso, Ele é poderoso, Ele pode fazer isso mudar no estalar de dedos. Como que você tem se comportado, se posicionado, sua fé? Em quem você tem crido diante dessa situação? Sabe? É aí que temos que exercitar mesmo a nossa fé, acreditar. Gente, eu sei, às vezes não é fácil. Eu falo isso por mim mesma, às vezes não é fácil. Continuar firme na fé, vendo, parece que tá cada dia pior. Mas olha, é na palavra que a gente vai encontrar esperança. É na palavra que a gente vai ouvir a nossa fé. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui. Já que estamos falando na palavra de Deus, eu não posso terminar esse vídeo sem ler o que diz em Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? De onde virá o seu socorro? Talvez você está aí se perguntando: meu Deus, que situação complicada. O que eu faço? De onde virá o meu socorro? Como que eu vou sair dessa situação? E aí, no versículo 2 diz: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Essa versão aqui é meio diferente, mas Deus não vai deixar você cair. Se você escolher continuar acreditando, continuar crendo, continuar firme, Deus vai honrar a tua fé. Ele não vai deixar você cair, não vai deixar seus pés vacilar. E Deus vai te surpreender. Muitas pessoas, quando tá passando por situações difíceis, some da igreja, fica isolada, não quer saber de nada. Às vezes até se desvia do caminho do Senhor. Mas Deus se agrada, Deus ama ver aquelas pessoas que, independentemente do que esteja acontecendo, continue firme, sorrindo, se alegrando, indo para a casa do Senhor, fazendo o que precisa ser feito, sabe? Muitas das vezes é difícil mesmo sorrir diante da situação. Às vezes é difícil. Mas a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a minha força. Quando estiver difícil, vem para a palavra e começa a declarar a palavra. É isso que vai te fortalecer. É isso que vai te renovar nos dias difíceis. E pode ter certeza,
que quanto mais rápido você aprender com a situação, com o deserto que você está passando, mais rápido você se sairá dele. Você sairá dele muito mais rápido. Olha, estou muito feliz por poder compartilhar essa palavra com você, algo que eu tenho, sempre estou pensando nisso nesses dias, sabe? Estou pensando muito, é algo que tem ministrado no meu coração e eu queria compartilhar isso com você também. E espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você possa guardar no seu coração e compartilhar com muitas pessoas que precisam ouvir também essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma vez, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Compartilhe com mais alguém para que o YouTube possa entregar para várias pessoas, muitas e muitas pessoas. Vamos junto comigo entregar a mensagem, a palavra do Senhor. E eu creio, você não apareceu aqui à toa. Deus queria falar com você e eu creio que Ele falou. E vamos juntos entregar essa mensagem para mais pessoas. Vamos? E é isso, gente. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.